Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Programa Novos Rumos, Edivaldo Roberto, é o meu nome, encontra-se na estrutura da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, que se mantém graças ao Clube da Fraternidade. Homens e mulheres, queridos e queridas, que contribuem financeiramente para que a Rádio de Janeiro possa manter programas como Novos Rumos. A Rádio Rio de Janeiro pertence à Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso. É uma fundação de cultura. E o programa Novos Rumos, da Rádio Rio de Janeiro, se propõe exatamente a tratar de cultura, ideias, fazendo uma relação destas espíritas, cultura espírita, com a cultura em geral, porque o próprio Allan Kardec assim propusera, como está no capítulo 3º, o método do Livro dos Médiuns. O Espiritismo trata, entende-se, com todas as questões que interessam à humanidade. Dito isto, temos, nas últimas edições, trazido depoimentos em rodas de conversa de trabalhadores do movimento espírita. Atualmente, há uma propositura estratégica por parte da SERJ, ou do SERJ, melhor dizendo, que é um conselho espírita estadual que reúne o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. A proposta estratégica é entender, compreender, propor e efetivar a casa espírita como um lugar de cuidados, do bom trato entre as pessoas que a compõem, tanto quanto destas com as demais que procuram a casa espírita, com as quais interagem, ou seja, a sociedade em geral. Isso não por acaso, isso está numa sequência histórica que se enraiza na Casa do Caminho, a primeira, criada exatamente pelos discípulos de Jesus na estrada entre Jope e Jerusalém. Ali se erigiu uma casa de cultura, a cultura do cuidado, de lidar com a diversidade humana, receber a todas e todas em nome de Jesus, como ele propusera no chamado sermão ou parábola do julgamento final. Jesus se coloca no lugar dos excluídos, no lugar do preso, do miserável, do doente, do chamado leproso à época, enfim, de todos aqueles excluídos da sociedade, uma sociedade que separa, que divide, à sua época, tanto quanto nos dias de hoje. E os discípulos propõem, desenvolvem, organizam e experienciam uma comunidade de cuidados. De certo modo, passados os séculos, Allan Kardec, em França, quando se depara com os fenômenos das mesas girantes e, a partir do seu estudo, pesquisa, concluindo
pela realidade do mundo espiritual, que os espíritos não são a fumacinha, nem anjos, nem demônios, que eles são, na atualidade, o que seremos amanhã, porque eles foram o que nós somos hoje. Não há solução de continuidade em relação à vida. A existência começa no berço, termina no túmulo, mas a vida não. É aquém berço e pós-túmulo. Então, dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita retoma o pensamento de Jesus e, ao fazê-lo, propõe que a casa espírita, que as sociedades espíritas se organizem, se estruturem em nome da caridade. Desta forma, no livro Viagem Espírita 1862, de Allan Kardec, da Casa Editora Clarim, o codificador é indagado, perguntado pelos espíritas do seu tempo como organizar um centro espírita, uma sociedade espírita, recebe de suas mãos uma proposta, uma sugestão com o nome de regulamento, ou que se poderia chamar também projeto de regimento interno ou de estatuto para as casas espíritas. E no item 5 da proposta de Kardec, do seu projeto, para o estatuto da Casa Espírita, na letra B, ele diz: os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade, constituídos espontaneamente, o nascido de um núcleo comum, gerindo-se pelos mesmos princípios e trabalhando para o mesmo fim, deverão manter e alimentar laços de simpatia e fraternidade mutuamente e, em consequência disso, evitar todas as causas da desinteligência. Então, ele propõe um modo de organização, de relação institucional marcada pelos laços de simpatia e fraternidade, que devem reger mutuamente as relações institucionais ou sócio-institucionais na casa espírita. Lembrando, repito, a casa do caminho, a fraternidade, o bom trato. E Allan Kardec vai adiante. Em uma nota, ele diz: em caso de dissidência, entendendo as condições humanas que nos caracterizam, por vezes divergimos, dissentimos, isso vai não crescendo, podendo gerar conflitos maiores. Kardec diz assim: aquele, nessa circunstância, aquele que crê que se acha com razão, deverá prová-lo. Como? Não no campo intelectual, mas por um espírito de maior caridade e maior benevolência com o seu discordante, com aquele que não esteja se entendendo. E, complementando, diz Kardec, o lado errado será, evidentemente, aquele que ofender o outro, que tratar mal o outro. Então, essa é a ideia. Agora, nos dias de hoje, já se fala em amor institucional. Já se propõe que o amor se institucionalize e se traduza na criação de regras que garantam direitos, independente da estrutura de poder. Quando está sendo colocada esta proposta, institucionalizar o amor, transformando em regras de convivência, que garantam direitos, é porque os direitos
desde a proposta de Immanuel Kant da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento do bom trato, porque é o valor máximo que se atribui não a um e não a outro, mas todo ser humano tem, por princípio, essa condição de dignidade, daí os direitos que lhe confere, que lhe devem ser conferidos, e o respeito, o bom trato, enfim. Então, nesse contexto, é importante perguntar, né, quanto possível é implantar nos dias de hoje, na casa espírita ou, de resto, nas instituições da sociedade, uma cultura de cuidado, de amor, de respeito, de acolhimento. Um bom trato diante da diversidade, diante das diferenças, diante, por consequência das diferenças, de ideias diferentes, de pensamento diferente, de posicionamento diferente. Como fazer isso? Bom, retomando a casa espírita, a princípio, isso pareceria mais fácil, não é? Porque o próprio Allan Kardec está propondo isto, até num projeto de regulamento, a Casa do Caminho era exatamente assim. Mas é preciso reconhecer que a casa espírita, que é uma pedra angular do movimento espírita, é composto por pessoas. Eu, você, pelos trabalhadores, pelos que se dedicam à casa, se envolvem no movimento espírita. Mas o nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer, conviver e viver, como é que é? É diferente da sociedade em geral? É possível separar uma coisa da outra? Nós somos de classe média. Aqueles religiosos de maior escolaridade, de maior renda. Será que nós nos comportamos, pensamos diferente da sociedade em geral? Será que a vida privada de cada um, a vida familiar, pode não ser influenciada pelas ideias vigentes na sociedade de hoje? Como é que os discípulos enfrentaram isso? Quando mergulhamos no livro Paulo Estevão, por exemplo, nós vemos uma tensão interna. Pedro, a liderança, propõe as mudanças. Com ele encontram-se outros discípulos, mas Tiago, tão nobre e importante quanto os demais, vive um conflito. Como promover, como romper com a cultura do farisaísmo do seu tempo, formalista, das regrinhas. Qual era a possibilidade? De certo modo, Tiago tenta conviver, tenta fazer um processo de mudança etapista. É como ele pensa. Não é como Paulo pensa, isso gera um conflito, porque Paulo, que for um fariseu, ele rompe radicalmente com aquela proposta e adere por integral à proposta de Jesus, da fraternidade universal. E Pedro está no meio desse litígio. A pergunta é: o quanto nós, de classe média, dentro de uma cultura atual da globalização, como é que nós conseguimos conduzir a nossa condição? Então, é preciso pensar nisso, porque o cotidiano socioinstitucional do centro espírita é, é, traduz, expressa exatamente aquilo que pensamos, as nossas ideias. Aquilo que, de fato, por enquanto, nos caracteriza o comportamento. Uma questão é o ideal, é tomar o que
o que Allan Kardec propôs, a caridade, a fraternidade, o bom trato entre nós e de nós, grupo, casa espírita, com a sociedade, recebendo a todos e a todas, sem nenhuma exclusão, sem nenhuma discriminação. Isso é o ideal proposto por Jesus, que está num documento proposto por Kardec, a caridade. Mas é assim que, de fato, nós nos comportamos? O quanto a caridade, o bom trato está em nossas relações do cotidiano sócio-institucional, em nosso modo de organização, em nossa gestão. Então, isso é importante pensar como é que essas coisas se compõem. É, é, é preciso entender que provavelmente aí há toda uma dificuldade, não é? E nem sempre nós nos colocamos portas adentro da casa espírita considerando esse aspecto. Achamos que ali é um mundo ideal, que todos que estamos ali vamos nos tratar uns aos outros com respeito, com fraternidade, com carinho, com ternura, com cuidado. E que o cuidado, o bom trato, a fraternidade será a marca da casa espírita, não só portas adentro, mas portas afora, com a sociedade. Isso não significa que sejamos hipócritas necessariamente. É preciso examinar mais profundamente essa relação entre o maior, a sociedade, o público e o privado. Como é que isso está posto? Como é que isso, de fato, se coloca, né? Em obras póstumas, de certa forma, isso foi tratado sobre os aspectos do indivíduo, o indivíduo de per si, o indivíduo em família e o indivíduo como cidadão. Porque nós estamos no mundo, os espíritas. Nós pagamos impostos, nós nos movemos na sociedade, atuamos na sociedade, somos funcionários públicos ou não, empregados, profissionais. Como é que é isso? Não é? Como é que é essa relação? Será que é tão simples, olhando lá para o passado, criticar Tiago, colocar apenas nele toda a questão? Será que não há Tiagos hoje? Será que nós não comportamos, às vezes, como o Tiago? Abraçamos uma proposta de mudança, de transformação da sociedade, e nos colocamos num posicionamento de dentro de nós para fora, em conflito, em contradição. O quanto aderimos às ideias vigentes na sociedade, nesse momento atual de transição planetária, e o quanto, de fato, conseguimos já atuar como uma cunha de transformação. Como é essa questão? Deixo aqui para a gente pensar a partir da questão 914 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos como o egoísmo se fundamenta no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Ele está falando do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E aí a resposta é: à medida em que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Quer dizer, está colocando aí um processo de transformação de espiritualização, de iluminação, sair de um patamar do interesse pessoal, das influências da matéria que estão expressas no nosso corpo e, a partir dele, na nossa relação com o mundo. Não é? Depois, é necessário que se reformem as instituições. Então, ele propõe aqui
parece um processo, indica um processo dialético de mudança. Uma mudança interna que deve acontecer junto com a mudança das instituições. Um processo dialético. Mudar as instituições, sim, mas mudando-nos de dentro para fora a parte do coração. Mudar de dentro para fora a parte do coração, mudando as instituições. Seria uma regrinha mais ou menos assim. Tomando as palavras de Jesus, brilhe a vossa luz, de dentro para fora, mas fazê-la brilhar é fazê-la brilhar na sociedade. Bom, então essa é a problemática que estamos trazendo. Vamos aqui encerrar o primeiro bloco com essa reflexão. Como é que isso é possível? Essa relação, e como é que isso estava posto nos dias de Allan Kardec, segunda metade do século XIX, quando a Europa experimentava uma mudança de valores, de cultura, de organização, desde a Revolução Francesa, nos fins do século XVIII, e, igualmente, do mesmo período, a Revolução Industrial, criando um modelo de sociedade, de estrutura, uma nova estrutura socioeconômica. O que essa estrutura socioeconômica tem a ver com o nosso caráter social? Será que é possível separar aquilo que somos, porta dentro da nossa coração, da estrutura socioeconômica vigente, o quanto essa nos influencia o comportamento? E será que, a partir da nossa mudança, a gente pode mudar essa estrutura socioeconômica? Então, isso é um tema que vamos colocar para a nossa reflexão já no segundo bloco. Daqui a um minuto, retornaremos. Olá, queridas e queridos. Estamos retomando a edição do nosso programa Novos Rumos, nesta data. O tema que estamos tratando nesse programa é uma afirmativa de Erich Fromm em seu livro Ter ou Ser. Diz o nobre pensador: uma nova sociedade só pode ser ensejada se profunda transformação ocorrer no coração humano. Esta assertiva de Fromm vem segundo uma análise que ele realizara da sociedade do século XX em sua segunda metade, diante de uma crise civilizacional. Esse pensador profundo, psicanalista, filósofo, vai buscar as raízes dos problemas que ele observava, sobre os quais pensava e analisava como profundo pensador, e percebe uma dicotomia, entende que há, nessa crise civilizacional, uma dialética de consequências graves naquele cenário examinado da segunda metade do século XIX. Ou seja, havia uma sociedade, instituições, leis, toda uma organização oriunda do pós-Segunda Guerra Mundial, guerra terrível que ele, Fromm, acompanhara de perto, alemão que era, as atrocidades de Hitler e o fim dantesco com duas
explosões de bombas atômicas em cidades japonesas. Ele pensava, se a causa está no coração humano, no homem, na profundidade dele mesmo, na sua concepção de mundo, de vida, onde é que ele construíra esses valores? E pôde constatar que o homem é a sociedade, como uma grande floresta que é verde, porque as árvores o são. Mas quando a árvore se torna verde, ela enseja que a floresta também assim possa ser, mostrando que é uma dialética, que é uma ideia de que é preciso mudar o homem e depois a sociedade, ou vice-versa, ou que a causa dos problemas humanos as causas estão na sociedade, dentro de uma estrutura socioeconômica, isolando o homem, também equivocada. Então, Fromm, nesse livro em particular, O Ter e o Ser, ele conclui de maneira extraordinária a sua análise e assim diz: o ponto de partida das nossas reflexões é a tese de que a estrutura de caráter do indivíduo mediano e a estrutura socioeconômica da sociedade a que ele ou ela pertence são interdependentes. Não dá para separar um do outro. O homem é o que a sociedade é, e esta nada mais é do que consequência do que o homem é. E assim ele procede. Designou por caráter social, esse é um conceito importante, o produto da mistura, da relação dialética da esfera psíquica e da estrutura socioeconômica. Então, Fromm contribui para o conhecimento humano com essa proposta, fruto dos seus estudos. Você que está me acompanhando, entenda, isso é de suma importância para o movimento espírita, para os espíritas, à luz da doutrina espírita. Isso vai ao encontro da pergunta 914 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga os espíritos como combater o egoísmo. E eles, os espíritos, propõem a educação. Dito desta maneira, numa leitura apressada, parece que a educação se dirige ao indivíduo para lhe proporcionar uma mudança, mas com uma reflexão mais acurada, anotando o que os espíritos dizem na resposta, ou seja, que também é necessário reformar as instituições, porque se o egoísmo está no coração humano, na sua intimidade mais profunda, por outro lado, ele poderia ser como uma semente. Ele vai crescer, se desenvolver nesta ou naquela sociedade que lhe oportuniza nas relações familiares, sociais, como uma espécie de vírus que vai contaminando a tudo. Então, é preciso também reformar as instituições que ensejam, excitam ao egoísmo. Há sociedades, como aquela de Allan Kardec, a do Erich Fromm, na segunda metade do século XX, ou a atual, cujas estruturas, cuja estrutura socioeconômica enseja esse modelo econômico, contribui para o egoísmo, para a competição, para a disputa, ou seja, a sombra que mora no homem, fruto do egoísmo, de experiências atávicas, elas vêm à tona e vai
a tudo contaminando. Então, a educação tem um sentido amplo, transformar o homem, e este, ao se transformar, ao mesmo tempo contribui para transformar a sociedade. Dito isto, é, é, é importante dizer por que, até o momento, deixei para que vocês, em me ouvindo, em me acompanhando, tivesse na tela esse convite. Formação continuada dos trabalhadores da ápice. Ou, de modo geral, pensar na formação dos trabalhadores espíritas. Nós vamos dar curso no dia 26 de julho, sexta-feira próxima, daqui a uns dias, 26 de julho, repito, a uma roda de conversa que vamos inaugurar o segundo módulo, o segundo momento da formação continuada dos trabalhadores da APS, cuidando de quem cuida. Será virtual, está aí, dia 26, 19h30. Vocês, enquanto eu falo, procure anotar um telefone que está aí de WhatsApp para entrar em contato, se inscrever. Dando continuidade, por que estamos trazendo esse convite especial para o dia 26 de julho, próximo às 19h30? Pela simples razão do que foi dito no primeiro bloco. Allan Kardec, já à sua época, quando instado, provocado a propor um modelo de organização para o movimento espírita, a partir da sua base, que é a casa espírita, ele vai colocar uma diretriz que é a cláusula pétrea, como se chama todo e qualquer artigo em estatutos que são imutáveis. Uma cláusula pétrea, uma cláusula sólida. Qual seja, ele diz no seu projeto de estatuto o seguinte: que os espíritas devem manter laços de simpatia e fraternidade mutuamente. E com isso, com esses laços de simpatia, de fraternidade, deve evitar as causas da desinteligência. As causas, estamos vendo, são fruto do egoísmo, dos interesses pessoais que levam o homem a uma busca de poder, a modelos hierarquizados. Eu mando, você obedece. E nessa mesma artigo 5º do Estatuto, modelo que ele propõe, ele chega a dizer uma regra de ouro. Em havendo dissidência, em havendo desentendimento, porque no estágio de mediana evolução que estamos, isso pode acontecer. Ele diz: estará sempre com a razão aquele que de maior caridade, que se colocar na questão com um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado, ainda que racionalmente possa se achar certo em seus argumentos e ideias, aquele que magoar o outro, ferir, usar a violência nas palavras, na atitude, hoje nas redes sociais para agredir, para falar mal, etc. Então, esse sonho de Allan Kardec não é um sonho ingênuo. Ele bem sabia que a humanidade não chegara a esse estágio evolutivo da amorosidade nas suas relações. Mas ele trazia este sonho, que ele aprendera com Pestalozzi, desde adolescente, sendo que Pestalozzi aprendera com Jean-Jacques Rousseau, o grande educador, que
procurava contribuir por via educação para a construção de um novo homem e uma nova sociedade. Esse pensador suíço do século XVIII, ele é conhecido pelo chamado contrato social. Ele propõe um modelo de organização social a partir da mudança do homem e da própria sociedade. Então, ele propõe, porque ele tem uma visão dialética, é assim que ele entende que há uma relação entre o homem e a sociedade, tal qual Erich Fromm, e ele propõe remodelar a sociedade, remodelando o homem e vice-versa. E ele fala exatamente o que o Fromm desenvolve no século XX. Diz Rousseau que os fundamentos econômicos sociais influenciam para a formação do caráter, que Erich Fromm chamará de caráter social, porque é uma mistura do psíquico, do individual, daquilo que há em cada pessoa, com a estrutura social e econômica. Então, dessa mistura, nós temos o caráter social, que é fruto da sociedade, sim, mas também daquilo que o homem traz em si próprio, espírito que é de muitas encarnações. Então, nessa reflexão, Fromm vai propor a construção de um tipo de homem que, colocando o amor de soi, temperado pelo pitié, que é a piedade, assim do amor próprio, seja capaz de tornar-se efetivamente virtuoso, orientando-se não mais pelo egoísmo, pelo interesse privado, pessoal, mas pela vontade geral, pelo interesse comum. Essa ideia de Rousseau vai ganhar espaço na proposta pedagógica de Pestalozzi, que será utilizada pelo professor Dirizar Rivaio, e ele vai trazer, no diálogo com os espíritos que ele a confirmam, mostrando que precisa de uma educação que contribua para formar um caráter social despojado do egoísmo e, ao contrário, como o Rousseau propõe, forme um homem virtuoso que tenha o amor de soi temperado pela piedade para vencer o egoísmo. Ele está trazendo a compaixão para as relações interpessoais, sim, intrafamiliares, em a sociedade, nos grupos sociais, mas também num contrato social de um modelo de organização de sociedade. É esse ideal que alguns revolucionários franceses terão, mas estarão se perdem num turbilhão de ambições políticas, de divisionismos, de desentendimentos que não são superados, e a consequência o resultado sanguinolento com a morte na guilhotina de muitos, porque pensavam diferente. É nesse contexto que Allan Kardec está. E ele acompanha o que ocorre na Europa e em Paris, porque, naquela época, escritores, jornalistas, chamado da modernidade romântica, faz uma análise crítica e social da sociedade. E tal qual Rousseau, que vai ser repetido por Karl Marx em um livro em que ele analisa o suicídio a partir de um inquérito de um funcionário público que cuidava dos registros dos óbitos. Ele vai dizer que a sociedade francesa, europeia do século XIX, e poder-se dizer dos dias de hoje, é um deserto habitado
por bestas selvagens, cada indivíduo está isolado dos demais, é um entre milhões, de uma espécie de solidão de massa. Olha, e nós estamos nos tempos de toda a proposta da conectividade. Estamos conectados, sim, mas em muita solidão, pessoas estranhas umas às outras, competição, luta pelo poder. Nessa modelo de sociedade, alguns são vítimas e, por vezes, acham que para não ser vítima deve ser carrasco. Ao invés de sofrerem o mal do outro, acham que, em defesa, devem se antecipar e assumir o mal. Então, é nesse contexto que se move a casa espírita em atualidade. E, pensando exatamente assim, entendamos que os espíritas de classe média que somos, como foi dito no primeiro bloco, como é que nós nos portamos dentro da família e em a sociedade. Célia de Plantier, em Obras Póstumas, vai tratar dessa dialética, porque, em verdade, muitos cidadãos, entre aspas, muitos destes que promovem a competição desenfreada, como capitães de indústria, empresários, políticos, homens de poder, o fazem de maneira desastrosa, provocando o mal, alarga, é, explorando pessoas, empregados, estilando na sociedade o ódio, o sentimento de vingança. É nesse contexto que se movem, segundo Duplantier, as pessoas que são consideradas portas adentro da sua casa, pessoas boas, bons pais, boas pessoas, irmãos, no contexto familiar. Mas, quando estão em a sociedade, em posições de poder, revelam uma outra face do seu caráter. Ela diz assim, outro, aquele que é bom pai de família, que é bom pai de família, pode ser um mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimindo o fraco, manchando as mãos em crime de lesa à sociedade. Então, numa sociedade em que aparentemente os vitoriosos são aqueles que escolhem esse caminho da perseguição, do ódio, do domínio, da exploração, como é que os espíritas de classe média ficamos? Nós precisamos encontrar um caminho. Esse caminho está exarado na proposta de Kardec dos espíritos, que nos remetem, por nossa vez, aos dias do cristianismo primitivo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 34. Havia uma comunidade cristã na qual todos eram um só coração. As relações eram horizontais, amorosas. Foi uma experiência notável naqueles dias inaugurais do cristianismo primitivo. Uma organização comunitária sem hierarquia, na qual todos eram iguais e, por definição, as funções eram todas para servir e não o exercício de poder ou para dominar de uns sobre os outros na casa do caminho. Esse modelo esteve assim até o ano 312, e segundo Leonardo Boff, infelizmente, em seu livro Carisma e Poder, vai sofrer uma transformação. A comunidade primitiva, amorosa, do amor, pitié, piedade, compaixão, vai ser uma grande herdeira das instituições do Império Romano. O direito à organização em diocese e paróquias, a centralização burocrática, os cargos, a titulatura,
A igreja, a instituição, se acomodou de bom grado às realidades políticas e às uniformidades inexoráveis, encetou uma trajetória de poder que chegou até o presente, cujo ocaso parece nos é dado entrever. Pois bem, os espíritas temos um modelo da Casa do Caminho, temos a proposta de Allan Kardec e temos a figura doce e suave do Francisco de Assis, o Poverello, que propõe um outro modelo, não o vigor, não a força, não o poder, mas este é associado inexoravelmente para não ferir e magoar o poder, o vigor tem que estar atrelado à ternura numa combinação perfeita e possível. A amorosidade precisa vicejar em nossa intimidade. A compaixão tem que estar nas relações interpessoais. Temos que institucionalizar, sobretudo na casa espírita, recordando a experiência primitiva dos cristãos, temos que trazer de volta essa prática. Mas, para que a casa espírita seja um colo de mãe, na expressão do espírito de João Montenegro, no livro Crestomatia da Imortalidade, é preciso que nós, os espíritas, daí o convite para esse encontro, cuidando de quem cuida, temos que nos cuidar, temos que começar a pensar que nesse contexto de travessia entre duas eras, a da matéria e do espírito, aos espíritas, trabalhadores do movimento, precisamos fazer uma experiência corajosa, trazer para a casa espírita esse modelo de vivência e convivência, a lembrança dos cristãos primitivos, acompanhando os passos de Allan Kardec, para que possamos mudar, contribuir para uma nova sociedade. E caminhando às conclusões do nosso bloco, é preciso uma formação de trabalhador na perspectiva do uso de si. Ele precisa cuidar de si, precisa se trabalhar, já que a doutrina é de aperfeiçoamento. Ele está com a mão na massa, trabalhando no bem, mas ao mesmo tempo se trabalhando para que ele seja um bom samaritano, para que ele acolha, cuide, acompanhe, para que ele possa ter esse lugar em a sociedade. Ele precisa fazer uma experiência na casa espírita, mas portas adentro do próprio coração, remetendo a Rousseau, a Pestalozzi, a Kardec e aos cristãos da primeira hora. Ou seja, ele precisa trazer a compaixão para a relação uns com os outros, ensejando uma cultura de acolhimento, colo, de amorosidade. Essa é a proposta. E você que está nos acompanhando nesse programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, está convidado a fazer essa trajetória conosco numa proposta formativa que, além de habilidades técnicas, além do conhecimento, trabalhemos-nos a nós mesmos, nos cuidando, nos transformando, portas adentro do coração, enquanto as mãos trabalham no bem, nas nossa, por enquanto, ambiguidade. Nós, por enquanto, estaremos naquela dialética de Pedro, que lhe marcou uma parte da sua trajetória naquele período com Jesus, até que ele alcançara a maturidade. Enquanto não a teve, lá ele esse patamar não houver alcançado, ele ora é pedra de edificação, pedra de tropeço. Mas mesmo nessa ambiguidade, nós somos convidados a colocarmos-nos como trabalhadores da casa espírita, mas para que superemos a ambiguidade, temos que cuidar de nós mesmos, portas adentro da nossa intimidade. Né? Então, aí está a proposta, dia 26 de julho de 2024, 19h30, aí tem um telefone,
987919839, para que você, pelo Zap, entre em contato, possa receber material, participar. Está aí a proposta. Seja você bem-vindo, bem-vinda.